Shalom. O sexto mandamento é o mandamento que nos faz pensar sobre como valorizamos a vida. Se os primeiros 4 mandamentos falam sobre adoração, do 5º mandamento em diante fala sobre relacionamentos e particularmente o 6º sobre a questão da vida. Como nós valorizamos a vida? Olhe comigo Êxodo capítulo 20, o verso de número 13. E o mandamento é: não matarás. Não matarás. E matar é matar. Não importa como. Há muita discussão e muitas pessoas debatem esse tema, falando sobre se o mandamento está falando sobre assassinato, como entra a pena de morte. Nós podemos até abordar essas questões, mas, no entanto, o que precisamos levar em consideração é que Deus não se alegra com a morte. Deus não quer que tiremos a vida de ninguém, seja em que circunstância for. Então, a questão que está envolvida nesse mandamento é a proteção à vida. É um mandamento que nos manda proteger a vida acima de tudo. E proteger a vida em todas as circunstâncias, desde a concepção, ou seja, então somos contra o aborto, porque somos a favor da vida. Proteger a vida no sentido de dar a ela uma nova chance, por isso não aceitamos a pena de morte. Por isso nós olhamos para a Bíblia e descobrimos que tudo que Deus faz é para livrar o homem da morte e levá-lo para a vida. Então Deus deixa claro: valorize a vida. Valorize a vida acima de tudo. Então, se nós olharmos a questão da vida, poderíamos aqui ampliar, e muitas pessoas iriam querer ampliar essa questão. Mas é só a vida humana, e a vida animal, e a vida vegetal. Nós vemos, por exemplo, que depois do dilúvio, Deus dá ordem ao homem: coma carne. Ou seja, pode sacrificar o animal, sim, para alimentação própria, não como crueldade, não como um esporte, mas como uma forma de sobrevivência, né? O lavrador, ele tem que plantar e colher os grãos, e a Bíblia fala sobre a bênção que é, e Deus manda chuva sobre a terra para que o lavrador possa semear e colher os frutos. Então, esse cuidar dos animais, cuidar das plantas, da natureza de uma forma geral, ele está incluído nesse sentido de darmos valor à vida de um modo geral. Por exemplo, Provérbios capítulo 12 nos fala que o justo, ele atenta para a vida dos seus animais. Ou seja, o justo, aquele que teme ao Senhor, é alguém que cuida dos animais, se preocupa com todo tipo de criação de Deus. É um princípio da mordomia ambiental. Não é porque muitos negligenciam isso, ou porque alguns são radicais ativistas, que nós vamos olhar para a questão ambiental e dizer assim: não tem nada a ver. Não, nós somos mordomos daquilo que Deus criou e temos responsabilidade sobre toda a criação. Então precisamos nos lembrar que o não matar tem a ver com todo tipo de vida, mas não no sentido de, por exemplo, eu não vou sacrificar animal porque a Bíblia proíbe não matarás. Deus autorizou matar animal. A Bíblia nos autoriza e Deus nos autoriza plantar e colher o fruto da terra. O que Deus está focando aqui é que aquele que é coroa da criação, aquele que é a imagem e semelhança de Deus, criado para ser a imagem e semelhança de Deus sobre a terra, esse precisa ter a sua vida valorizada como Deus valoriza. Então, se nós olharmos, por exemplo, na história bíblica, na antiguidade, os reis, eles tinham direitos sobre vida e morte dos súditos em geral. Então, se eles queriam, tiravam a vida do súdito e não podiam ser condenados por isso. Davi, certa vez, ele passou por uma situação terrível, de um pecado horrível. Ele cometeu um adultério com uma mulher, e ele já era rei,
e ela era casada. Então Davi quis se livrar da situação, a mulher fica grávida, ele tem que desfazer daquela situação e ele não sabe como, ele decide matar o marido daquela mulher e ficar com ela como esposa. Então ele cria uma circunstância para matar Urias, mandando ele para frente de batalha, e ele morre. Então Davi acha que está tudo resolvido, mas Deus vai cobrar de Davi, porque nem mesmo o rei, naquela circunstância que tinha autoridade sobre vida e morte dos seus súditos, nem rei tinha autoridade de matar diante de Deus. Deus requeria esse tipo de atitude e Deus cobrou isso de Davi. Então, quando olhamos para o não matar, acima de tudo precisamos ter em mente que o que Deus quer não é simplesmente escrever e estabelecer um mandamento negativo, não mate, mas um mandamento positivo, valorize a vida, porque toda vida tem origem no Deus da vida.